Hoje é um domingo especial, domingo de Santa Ceia. Exige de nós sempre uma palavra que nos leve a nos examinarmos, a olharmos um pouco. Nós hoje estamos acostumados a viver uma vida muito para fora, né? Muito olhando para fora, fotografando o que está do lado de fora. Né? E o domingo de Santa Ceia é um domingo que a gente olha para dentro. Olhamos para nós mesmos, para a nossa própria vida, para nos aproximar da mesa do Senhor e essa mesa ser fonte de bênçãos para nós. Segundo Coríntios 7, versículos de 8 a 10, mais uma vez. Estamos acompanhando o apóstolo Paulo. Segundo Coríntios 7, versículos de 8 a 10, porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por um breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos, segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai querido e amado, que teu Santo Espírito venha falar com cada um de nós aqui, Pai. Venha falar ao coração de cada um aqui, Pai, aquilo que cada um necessita ouvir, e que essa palavra, Pai, provoque movimento na nossa vida, mudanças na nossa vida, crescimento na nossa vida, e que possamos a cada dia experimentar mais da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigado, desde já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Todo tipo de cirurgia, desde a mais simples até aquela mais complexa, ela traz algum tipo de risco para aquele paciente. E é por isso que o médico, em geral, antes de fazer uma cirurgia, ele pede o risco cirúrgico, para ver se aquela pessoa pode ter alguma complicação durante a cirurgia. Por outro lado, apesar de toda cirurgia trazer um risco, por outro lado, toda cirurgia, ela traz também grandes benefícios para o paciente. Ela traz cura, ela traz uma nova qualidade de vida, ela traz mais anos de vida pela frente. Amém? Vamos usar uma cirurgia bem complexa. Por exemplo, a cirurgia bariátrica, aquela que as pessoas diminuem o estômago para emagrecer. É uma cirurgia que tem muitos riscos. Ela tem vários riscos, não tem poucos não, ela tem vários riscos. Por outro lado, ela traz uma outra qualidade de vida para aquele que passa por ela. Eu já vi várias pessoas que eram diabéticas, hipertensas, passaram pela cirurgia bariátrica, hoje pressão normal, açúcar normal, ganhou qualidade de vida, está trabalhando, tem energia, está vivendo uma vida completamente diferente daquela que vivia antes. Então tem risco por um lado, mas tem bênção por outro. A vida de fé, queridos, a vida que nós vivemos com Deus, o nosso serviço, a nossa caminhada com Deus, ela é também assim. Existem momentos que a vida de fé exige de mim algum risco, exige de mim algum esforço, exige de mim alguma perseverança. Por outro lado,
esses momentos podem se transformar em momentos de grandes mudanças, de grandes transformações, de grande crescimento. Como nós já falamos aqui, né? Toda crise traz um perigo e uma oportunidade. Perigo porque uma crise é um momento difícil, pode levar uma pessoa a se perder, a se desorientar. Por outro lado, ela sempre traz a oportunidade, a possibilidade de uma transformação na vida da pessoa. E eu queria falar isso, por exemplo, nós temos homens de Deus que passaram por grande risco, e a vida deles foi transformada. Davi, por exemplo, quando teve o desafio de Golias, era um grande risco para um rapaz que era quase um adolescente, mas foi ali que a vida dele passou por uma transformação. Se nós olharmos para Moisés, saindo de um polo para outro, Davi era muito novinho, Moisés não, já tinha uma idade avançada, quando ele viu a sarça ardente, e ele foi ao encontro da sarça ardente, e Deus falou com ele que ele ia tirar o povo do Egito. Aquilo, quem sou eu, disse Moisés. Era uma situação muito arriscada para um homem de idade enfrentar um faraó e tirar o povo do Egito. Então trouxe um perigo, trouxe um risco, mas Moisés se transformou no grande líder da nação de Israel. Então, a vida tem momentos, isso pode estar acontecendo com você nesses dias. Está vivendo alguma coisa que ao seu lado lhe parece arriscado. Meu Deus, isso é um risco. Por outro lado, aí pode estar vindo uma grande bênção do Senhor para a sua vida. Um momento de mudança, de transformação. E pensando nessas coisas, eu pensei um pouco também da culpa, que nós temos falado aqui sobre culpa, a culpa que nós carregamos às vezes dentro de nós, porque pecamos contra Deus, porque pecamos um contra os outros, ou porque pecamos contra a nossa própria pessoa, os nossos valores. A culpa, de uma certa forma, ela também é assim. Quando o sentimento de culpa, a culpa, ou até o remorso, ele entra no coração de uma pessoa, no coração de um ser humano, seja ele crente ou não. Ateu tem culpa, querido? Claro que tem. Amém? Uma pessoa que não tem fé em Deus, ela tem culpa? Tem. Porque, como disse o pastor Rafael, e nós vamos falar mais à frente, tem horas que a gente entristece uns aos outros. Tem hora que a gente se desentende. E quando a gente se desentende, bate um sentimento de culpa, bate uma culpa. Aí foi muito interessante, porque eu estou estudando aí esse assunto, a gente vai costurando as mensagens, eu descobri que a culpa, ela também é como uma crise na vida da pessoa. A culpa pode ser um momento que paralisa completamente a minha vida, porque a culpa interdita a vida de uma pessoa. Mas a culpa pode ser um trampolim para uma mudança de vida, para uma transformação de vida, para experimentar coisas inteiramente novas da parte de Deus. E isso me causou muita espécie de... Que coisa interessante, como é que com Deus, querido, há sempre um outro caminho que a gente não vê. Com Deus há sempre uma saída. Com Deus há sempre uma outra solução. Você às vezes acha, não, a solução é isso ou é aquilo. E aí vem Deus e diz, não é nem isso, nem é aquilo outro. Então não sei o que você está vivendo, mas Deus já tem uma solução para você. Ele já tem uma saída para você. Ele já tem como resolver. E eu queria ficar aqui nesse texto, você viu que Paulo, na vida de relacionamentos, queridos, a gente se entristece às vezes um com os outros. A gente se desentende. Às vezes um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. E isso também acontece na vida de fé. Isso também aconteceu com o apóstolo Paulo.
Isso também aconteceu com a igreja de Corinto. Houve coisas que uns entristeceram aos outros, e aí Paulo escreveu essa carta, e aqui é interessante nós observarmos algumas coisas. Por exemplo, quando um sentimento de culpa, por que eu tenho culpa? Porque às vezes eu não faço o que agrada a Deus, eu desobedeço a Deus. Aí a culpa vem. Às vezes eu sou áspero, sou grosseiro, violento, agressivo com alguém da minha família. E como eu tenho a presença de Deus no meu coração, a culpa aparece. Às vezes você faz algo que vai contra a tua natureza. Olha, eu vou fazer isso, mas isso vai contra a minha natureza. E aí você fica culpado com você mesmo, né? É o auto-perdão que a gente pregava aqui no domingo passado. Então a culpa, quando ela se instala na vida de uma pessoa, um sentimento de culpa, ela dá sinais. Culpa, quando entra no nosso coração, ela dá sinais. Ela é como a água. A água, ninguém esconde ela. Se o cano furou, a parede vai mostrar que o cano furou. Se está vazando, você vai ficar sabendo que tem água. Vai minar a água. Se furou lá no seu box, vai pingar no vizinho de baixo. Não é aquela coisa desagradável do vizinho, está pingando aqui no meu box, tem alguma coisa errada aí em cima. Por quê? Você não consegue esconder a água. O cano fura dentro do concreto, a água acha um caminho para mostrar que ela está ali. Você não consegue esconder a água. E o sentimento de culpa, a culpa quando entra no nosso coração, por uma mágoa, por um ressentimento, porque alguém me machucou, porque alguém me feriu, ela quando entra no meu coração, ela mostra que ela está aqui dentro de mim. Primeiro, ela dá sinais na nossa consciência. Quem é que aqui tem coragem de dizer, não, certa ocasião eu fiz uma coisa que me deu um peso na consciência? Alguém já fez isso? Me deu um peso na consciência, eu falei uma coisa, eu disse uma coisa, eu fiz uma coisa, que me deu um peso na consciência. E é interessante, que eu fui ao dicionário e descobri o que é que significa peso na consciência. E aí descobri que peso na consciência é uma expressão que existe em todos os idiomas e línguas. Porque a culpa, ela é universal. Todo mundo tem culpa. O brasileiro tem culpa, o japonês tem culpa, o pobre tem culpa, o rico tem culpa. Todo mundo, independente de raça, independente de religião, a culpa, ela se faz presente na vida dessas pessoas. Primeiro na consciência, depois no emocional, no comportamento, no espiritual, porque a culpa afasta muita gente da presença de Deus. Tem gente que se afasta da presença de Deus por culpa. A culpa, ela tem essa capacidade, né? E a culpa, ela vem na consciência, ela vem no emocional e ela acaba vindo para o corpo da gente. Até o nosso corpo começa a demonstrar um adoecimento por culpa, por falta de perdão, por rancor, por mágoa, por amargura. A carta aos Hebreus diz que por causa da amargura, muitos se afastam da graça de Deus e contaminam uns aos outros. Uma pessoa culpada, que não perdoa, que não abre mão de uma mágoa que sofreu, ela acaba se afastando de Deus. Ela não se afasta só de uma igreja, ela se afasta de Deus. E ela acaba contaminando
não é? Machucando muita gente que está ao redor dela. Então, existe hoje vários comportamentos. Ah, fulano está frio na fé. Já ouviu isso? Fulano está frio. Tem certos esfriamentos, querido. A pessoa esfria porque ela quer distância de Deus, porque ela se sente culpada diante de Deus. Ou é culpada diante de alguém, culpada talvez até diante dela mesma. Como nós dizíamos, tem muito adoecimento hoje, cuja origem é a culpa, é o sentimento de culpa. E a culpa, ela dá sinais, como nós dizíamos. E um dos sinais que a culpa dá, quando entra no nosso coração, é a tristeza. Exatamente, o pastor Rafael falou, e Paulo aqui repete outra vez. Paulo, ele estava, a igreja, ele falou uma porção de coisa, e a igreja ficou entristecido com o que Paulo falou. Tudo que a gente ouve na igreja é bom, queridos? Não, tem hora que o negócio fica difícil da gente digerir a palavra de Deus. Às vezes bate um silêncio na igreja, porque a palavra, ela está me entristecendo de uma certa forma, porque não era aquilo que eu queria ouvir naquela hora. A palavra está sendo muito dura. Às vezes você ouve isso, nossa, que palavra dura. E é isso que Paulo fez com a igreja de Corinto. Ele tinha dado uma palavra para a igreja, e a igreja não tinha recebido bem aquela palavra. Nós falávamos aqui, na quarta-feira, sentimento de culpa. Alguém tinha magoado Paulo, mas Paulo ficou entristecido, mas ele perdoou. Só que a igreja não queria perdoar. Aí Paulo orienta a igreja: perdoe o homem e recebam ele de volta. Então, a culpa, quando ela entra e se torna excessiva, ela paralisa a vida de uma pessoa. A pessoa se afasta de Deus. A pessoa se afasta da igreja. Às vezes tem dificuldade no trabalho. Tem dificuldade nos relacionamentos. Então, a culpa, ela aliena a vida de uma pessoa. Às vezes é a responsável por uma depressão que a pessoa vive. Deprime a pessoa. E uma pessoa deprimida é uma pessoa paralisada, queridos. A vida não anda. A vida não vai para frente. A pessoa está paralisada. Se você for escavucar por que aquela depressão toda, você vai encontrar alguma coisa por detrás que fala de culpa, que fala de falta de perdão, que fala de ressentimento, que fala de mágoa. E essas coisas, quando entram, elas travam a vida da gente. E é esse o assunto que a gente tem tratado, ou melhor dizendo, tratou o mês de fevereiro inteiro. A vida traz muitos momentos em que a gente é ofendido, é magoado, é ferido. Às vezes a gente se acha ferido por Deus, a gente se acha ferido pelos outros. Às vezes nós mesmos nos ferimos, a nós mesmos, né? E muitas vezes nessa hora, por isso não ser tratado, por isso não ser cuidado, a vida da gente paralisa, trava. A vida da gente não prossegue, a vida da gente não vai para frente. Uma pessoa que não perdoa a Deus, ou não perdoa a alguém, ou não se perdoa, é uma pessoa travada. Olha para a vida dela, olha para a vida dele, não prossegue, não avança, não consegue continuar. E nós falamos tanto aqui, né? Perdão é passar por uma dor, é passar por uma perda e prosseguir e avançar, porque mais tem Deus para te dar, mais tem Deus para fazer na tua vida. Mas às vezes por essas coisas a vida da gente trava, a gente para, e uma pessoa travada, ela se sabota, ela não consegue continuar, ela não consegue prosseguir, faz as piores escolhas,
Então, Paulo aqui escreve essa carta, querido, porque na vida de relacionamento dele com a igreja, as pessoas tinham ficado entristecidas com ele, e disse, você vê, eu sei que vocês ficaram entristecidos, mas depois esse entristecimento foi bom, porque vocês se arrependeram, porque vocês se consertaram. Quem aqui já chamou a atenção de um filho, de uma filha, e o filho e a filha ficaram muito aborrecidos com você? Já ficou? Diga para o teu irmão, meu irmão, de vez em quando você precisa aborrecer teu filho, aborrecer tua filha, porque é assim que ele vai crescer, é assim que ele vai amadurecer. E às vezes, querido, Deus faz a mesma coisa conosco. É aquela palavra que me entristece, é aquela palavra que mexe comigo, eu fico mexido. Uma coisa que as pessoas falam, estou muito mexido com a palavra. Aí eu pergunto, o que é mexido? Mexido eu conheço, ovo mexido. Né? O que é mexido? Mexido porque essa palavra me acertou. Essa palavra falou exatamente do meu problema. Essa palavra me entristeceu. Entristeceu porque diante da palavra, a gente acha que não tem condição de mudar. A gente acha que não tem condição de fazer uma outra escolha, ter uma outra opção, debaixo da direção do Espírito Santo. E aí Paulo, se dirigindo aos coríntios, que tinham ficado entristecidos com ele fala, muito interessante, de duas qualidades de tristeza. E a Bíblia é tão clara, que a gente lê e não enxerga. E ele fala que existe uma tristeza, segundo Deus, que é para a vida, que é para a salvação, que é para você prosseguir, que é para a sua vida avançar, que é para a sua vida deslanchar. Só que a gente não quer essa tristeza. Existe uma tristeza, segundo Deus, que vai me levar a um arrependimento. E graças a esse arrependimento, esse conserto, a minha vida vai avançar. A minha vida vai prosseguir. As coisas vão começar a acontecer. A princípio, aquilo que Deus falou comigo me entristeceu. Mas esse entristecimento gerou arrependimento. Porque Deus sempre está com a razão, minha gente. Não adianta você discutir com Deus. Deus é soberano. Ele sempre está com a razão. Então, às vezes, quem tem pai, que já teve mãe, quem teve pai e mãe, eu não tenho mais pai nem mãe, mas meu pai, especialmente meu pai botava o pé, daqui não passa. E eu ficava com uma raiva do meu pai, amém? Daqui tu não passa. Ele me entristecia, mas ele me transformou no homem que eu sou hoje. Às vezes ele fazia o contrário, agora vai. E eu não queria ir. Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai fazer isso, vai vender livro, vai produzir dinheiro, vai fazer alguma coisa. Mas pai, eu sou jovem. Vai. Eu queria ficar em casa, né? Muito bom ter papai e mamãe, né? Sustentando, trazendo a provisão. Então, Paulo aqui, querido, fala de uma tristeza, segundo Deus, que é para a vida, que é para a salvação, que é para a tua vida prosseguir. Entenda isso, querido, porque em algum momento essa tristeza vai chegar em você, vai chegar em mim. Mas é uma tristeza que não vem para acabar com você, destruir você. É uma tristeza que vem para te levar a um arrependimento, para te levar a um conserto, para te levar a uma reconciliação.
te levar a uma conversa difícil com alguém e depois, graças a isso, a tua vida vai avançar, vai prosseguir, vai para frente. Deus quer te abençoar, Deus quer ver você feliz, Deus quer ver você alegre, Deus quer ver você contente vendo as bênçãos dele na tua vida. Mas Paulo adverte logo em seguida que existe uma tristeza segundo o mundo. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Então uma tristeza, que a princípio vai ser tristeza, mas não vai trazer pesar. Se não vai trazer pesar, vai trazer alegria. Vai trazer bênçãos da parte de Deus. Mas em seguida ele diz, mas a tristeza do mundo produz morte. Então nós vemos aqui, que Paulo fala que tem uma tristeza, que segundo as minhas escolhas, as minhas decisões, enquanto nessa tristeza, ela vai trazer mais vida para a minha vida. Então é uma tristeza que vai acabar bem. Mas existe uma tristeza, que segundo as minhas decisões e escolhas, enquanto nessa tristeza, vai trazer menos vida. A palavra aqui é forte, que vai trazer o quê? Morte. Há caminhos ao homem que lhe parecem direito, mas ao fim o conduzem à morte. Então, queridos, uma pergunta para nós aqui nessa manhã de Santa Ceia. Qual dessas tristezas você prefere? A segundo Deus ou segundo o mundo? Você quer aquela que... Essa tristeza, talvez você esteja aqui hoje triste, querido. Talvez tenha alguém entre nós que está triste. Por alguma coisa. Nem precisa ser culpa, mas está triste. Se Deus tem permitido essa tristeza e você está aqui, essa tristeza não te tirou da sua fé, essa tristeza não te tirou da casa de Deus, essa tristeza fez você num domingo de carnaval vir para a igreja. Profetiza para o teu irmão, essa tristeza vai acabar bem. Essa tristeza vai acabar trazendo bênçãos. Essa tristeza vai acabar levando a tua vida a prosseguir, a avançar. Amém? Isso aí, pode bater palma. E eu queria aplicar isso aqui especialmente em relação à culpa, porque todos nós, uns mais, outros menos, todos nós em algum momento temos que lidar com culpa. Porque em algum momento eu vou desagradar a Deus. Em algum momento eu vou entristecer alguém da minha casa, da minha família, da minha igreja. Então é muito fácil a gente entristecer uns aos outros. Em algum momento eu vou me entristecer até com as minhas decisões. Por que eu fui fazer isso? Por que eu fiz essa escolha? Que droga! Eu sou mesmo um. E lá vai. Então, o sentimento de culpa, quando ele não tratado diante de Deus, volta àquilo que eu falava lá no princípio. Ele traz um grande risco para a nossa vida. Porque se eu não trato o sentimento de culpa que eu tenho, seja em relação ao que for ou a quem for, se eu não trato isso, se eu não trato essa mágoa, se eu não trato essa falta de perdão, se eu não trato, eu não conserto esse relacionamento que está abusivo, agressivo, invasivo, se eu não trato isso, isso pode acabar paralisando a minha vida, travando a minha vida, interditando, porque a culpa ela faz isso, ela interdita uma pessoa, ela paralisa uma pessoa, a pessoa não tem força para prosseguir. Por outro lado, que eu já anunciei anteriormente, quando nós identificamos a culpa, reconhecemos e tratamos isso com Cristo,
com a obra perfeita e completa que ele fez na cruz do Calvário, esse momento de conflito, esse momento de atrito, esse momento de culpa, esse momento de falta de perdão, esse momento se transforma num momento de transformação na minha vida, num momento de crescimento na minha vida, num momento de restauração na minha vida. Então, Paulo aqui está nos ensinando, querido, o que fazer quando a culpa aparecer em nosso coração. O que fazer quando alguém fica entristecido comigo, quando alguém fica magoado comigo, quando eu magoo a Deus. O que fazer? Paulo está nos mostrando o caminho. O caminho é o arrependimento. O caminho é o conserto. O caminho é a reconciliação. O caminho é o perdão. Amém? Não é? E a gente não pode dizer que a gente não tem. Não, essa opção eu não tenho como consertar. Tem, meu irmão, porque você tem a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo te ajuda a perdoar. O Espírito Santo te ajuda a suportar a tristeza que você está sofrendo por causa de um conflito que você se envolveu. O Espírito Santo, ele te sustenta, ele te fortalece. Amém? Então isso não depende dos outros. Isso depende da minha escolha, da minha decepção. E Paulo fala, né? Ele presta atenção, queridos, eu ia ficar só no versículo 10. Porque ele diz, olha, existe uma tristeza. Quem aqui, querido, tem coragem de dizer, tem hora que eu fico numa tristeza. Tem alguém aqui? Tem gente que não fica triste aqui? Qual é a droga que você usa para não ficar triste? Todos nós aqui, querido, em algum momento fica triste. Tem uma hora que você fica triste porque está gordo. Uma hora você fica triste porque está magro. Tem hora que fica triste porque está velho. Tem hora que fica triste porque não tem dinheiro. Tem hora que fica triste porque o filho fala uma coisa que machuca você. Não é? Tem hora que fica triste porque o marido é um grosso. O marido que você arranjou para você. Então, querido, todos nós aqui em algum momento a tristeza entra. Mas Paulo fala para a gente prestar atenção. Tem uma tristeza que tem uma direção e traz uma consequência. E tem uma tristeza que tem outra direção e traz outra consequência. Tem uma tristeza que me leva para a vida com mais abundância, mais provisão, mais a ação de Deus, mais o Espírito Santo trabalhando. E tem uma tristeza que, em vez de me levar para o mais, me leva para o menos de Deus, menos das bênçãos de Deus, menos da ação de Deus. E Paulo fala, primeiro ele fala, só vou repetir, existe uma tristeza debaixo da convicção do Espírito Santo, uma tristeza segundo Deus, que é uma tristeza acompanhada de um movimento de conserto. Você fica triste, mas não, eu quero consertar isso. Você fica triste, mas eu quero resolver esse conflito na minha família. Você fica triste, mas eu quero achar a solução para isso. É uma tristeza onde você às vezes reavalia as decisões que tomou, reavalia as palavras que você falou. É uma tristeza em que você reconhece teus erros, reconhece teus pecados e se arrepende. E arrependimento é isso, é mudança de atitude com o pecado. O arrependimento provoca uma mudança de vida, primeiro do lado de dentro e depois do lado de fora. E o resultado do arrependimento é salvação, o resultado do arrependimento é reconciliação, o resultado do arrependimento é a sua aproximação de Deus. O resultado do arrependimento é você se aproximar até de pessoas que te machucaram, que te feriram,
que te fizeram doer. Amém? É isso. O arrependimento, ele provoca um movimento de conserto, um movimento de mudança, um movimento de encontrar o caminho. E quando a gente entra nesse movimento, a nossa vida vai para frente, a nossa vida prossegue, as bênçãos de Deus aparecem, as coisas começam a acontecer. Então é uma tristeza que às vezes abala a nossa estrutura. Ah, fiquei mexido. Fica mexido. É bom ficar um pouco com esse mexido aí. Ah, a outra irmã fala, eu fiquei impactada. Eu digo, minha irmã, o que é impactada? O que é isso? As pessoas enchem a boca para dizer, né? Especialmente as mulheres. Estou impactada. Está impactada e o que isso está provocando? Não adianta nada você ficar impactada e não mudar de atitude. E não se reconciliar com a tua irmã. E não se consertar com a tua mãe. E de não se consertar com a tua igreja. O que adianta ficar impactada? É a tristeza segundo Deus, querido. Ela mexe com a gente, abala a nossa estrutura, mas ela nos bota de volta no caminho para a salvação, no caminho para as bênçãos de Deus, no caminho que a nossa vida vai prosseguir. Vamos dar um exemplo bíblico. Pedro, querido, negou Jesus 3 vezes. Será que ele ficou triste? Será que ele ficou triste com ele? Mas ele não abandonou Jesus, ele ficou na área, ele ficou por perto, ele ficou no meio dos irmãos, e a vida dele, querido, a fé dele foi restaurada, o ministério dele foi restaurado, o serviço dele foi restaurado, e ele prosseguiu, ele avançou, ele foi para frente, ele negou a Jesus, mas mesmo assim, essa tristeza provocou arrependimento, ele teve um momento de conserto com Jesus, Jesus mesmo foi ao encontro dele para consertar isso aí, e Pedro, a vida dele prosseguiu, o apóstolo Pedro, quando pregou, 3.000 se converteram. Como é que Deus pode usar uma pessoa que negou Jesus? Fala para o teu irmão, esse é o Deus que você serve. É um Deus que perdoa e dá uma outra oportunidade para você. Prega isso para o teu irmão. Deus é o Deus que perdoa e Ele te dá uma outra oportunidade para prosseguir. Então essa tristeza, essa culpa, querida, ela provoca uma transformação, uma mudança na vida da gente. Amém? Já a tristeza do mundo é diferente. Tristeza do mundo, vamos dizer, é o que se chama de remorso. Quem é que na Bíblia é dito que teve um grande remorso? Judas. O que é o remorso? Remorso, querido, não é arrependimento. Fiquei com remorso. Remorso não é arrependimento, porque o remorso não leva a pessoa a se consertar. Não leva a pessoa ao arrependimento, não leva a pessoa a abandonar o pecado, não leva ela a mudar aquilo que precisa ser mudado, ela fica com remorso, e o remorso é uma coisa que dá e passa, e a pessoa não faz nada com aquele remorso, que é exatamente a tristeza do mundo, que nós podemos chamar de remorso, ela toma uma outra direção. Ela é uma culpa, se você pegar o dicionário e ler, o que é remorso? Culpa atormentadora. Ou seja, é uma culpa que atormenta a vida de uma pessoa, mas não leva aquela pessoa ao arrependimento. Não leva aquela pessoa a um conserto. Não leva aquela pessoa a uma mudança, ao abandono do pecado. Então, essa culpa acaba produzindo o quê? Morte, que foi o caso exatamente de Judas. Ele tirou a sua própria vida, porque o remorso, ele prende a pessoa ao passado, né, pelo fato que aconteceu. A pessoa fica andando em círculos, não é?
O remorso provoca uma ausência de esperança e muitas vezes é assim que muitos chegam ao suicídio. Então nós vemos aqui 2 exemplos que nós estamos citando, Pedro e Judas, ambos negaram a Cristo, mas Pedro se arrependeu e continuou. Já Judas não conseguiu e ele se suicidou. E esse é o desejo de Deus para nós, querido. No mundo, muitas vezes a gente vai entristecer uns aos outros. Muitas vezes na vida a gente vai entristecer a Deus, mas essa tristeza, debaixo da convicção do Espírito Santo, debaixo da direção do Espírito Santo, nos leva ao arrependimento, e o arrependimento traz de volta as bênçãos para nossas vidas. Amém? Que nessa manhã que nós estamos participando, vamos participar da mesa do Senhor, que a gente tenha coragem de se perguntar: será que eu hoje estou seguindo para a vida? Ou será que eu estou seguindo para a morte? Em termos, querido, para a morte todo mundo vai. O teu lugar na fila já está garantido. Mas às vezes, com as minhas decisões, com as minhas escolhas, eu me boto num caminho de morte. Eu me coloco num caminho de rota de colisão. Se eu, diante dos entristecimentos da vida, das decisões que eu tomo, nas escolhas que eu tomo uma decisão: não, eu vou perdoar, não, eu vou consertar isso. Esse filho está me dando trabalho, mas isso vai acabar bem. Não vai acabar com violência, não vai acabar com discórdia, não, eu vou porque eu vou perdoar, eu vou pedir perdão, eu vou me consertar. Isso é a obra do Espírito Santo, querido, nos levando ao arrependimento. Aí a vida da gente avança, prossegue. Agora, se diante dessas coisas eu não perdoo, você não é mais meu filho. Eu já ouvi isso, queridos. Não foi uma, nem duas, nem três. Não do meu pai, graças a Deus. Mas de pessoas dizer: não, fulano não é mais meu filho. Fulana não é mais minha filha. O que é isso, querido? Um pai cheio de quê? Amargura, raiva. Ou um filho que não procura um pai, porque o pai foi violento, ou foi um pai ausente. Quero saber de pai. Pai para quê? Não quer saber da mãe. Tinha um colega que, certa ocasião, foi para um retiro. Aí voltou do retiro e disse: eu perguntei, como foi o retiro? Foi muito bom. E o que você descobriu? Eu descobri que eu odeio a minha mãe. Eu digo: como é que é? Não, mas eu vou me consertar com ela. Eu descobri que eu tenho um ódio pela minha mãe. Pode um filho ter ódio de uma mãe, querido? Pode. Tem mãe aí que apronta, gente. Não é só mãe não, pai também. Pai apronta mais do que mãe até. Mas se uma pessoa, não, eu insisto na minha amargura, eu insisto no meu entristecimento, no meu ódio, eu não vou me consertar. Não, ele é que tem que vir me pedir perdão. Não, ela que tem que vir, e eu fico aqui, no menos. Eu estou na tristeza do mundo, querido, que está me levando para onde? Para uma rota de colisão. A coisa vai ficar pior, porque um pecado chama outro pecado, e as coisas vão piorar. Então, quem faz essa escolha? Se eu vou para lá, para o mais, ou se eu vou lá para o menos? Quem faz essa escolha? Eu tenho direito de escolha. Bata no peito aí e diz: eu tenho direito de escolha. Meu irmão, você quer ir para o menos? Problema teu. Quer ficar amargurado, azedo, revoltado? Problema seu. As coisas vão piorar.
Agora, se você se conserta, perdoa, trata, se arrepende, as bênçãos de Deus vão aparecer. Amém? Essa palavra te deixa entristecido? Não, meu irmão, se fortaleça. Você está aqui para fazer o bem. Diga para o teu irmão, você está aqui para fazer o bem. Amém, queridos? Podemos abaixar a cabeça. Pai querido e amado, obrigado pela tua palavra. É uma pura verdade, Pai. A tua palavra tem hora que entristece a gente. Entristece porque ela mexe na nossa ferida. Entristece, Pai, porque a carapuça entra e amarra lá no pé. Entristece porque a gente fica empaquetado. Entristece porque a gente fica mexido. Só que às vezes, Pai, apesar disso, a gente não faz nada. Continua na mesma mágoa, continua no mesmo ressentimento, continua na mesma raiva. Não buscamos o arrependimento, não buscamos o conserto, não buscamos a reconciliação. E aí é essa hora que a nossa vida trava, nada dá certo. E como nós queremos prosseguir, continuar, o Senhor é um Deus que dá sempre uma nova oportunidade. Uma mulher foi pega em adultério, o Senhor deu a ela, vai, não peques mais. Deu uma outra oportunidade para ela. O Senhor deu uma outra oportunidade para Pedro. O Senhor deu uma outra oportunidade para Jonas. O Senhor deu uma outra oportunidade para Elias. O Senhor está sempre nos dando uma nova oportunidade. Mas eu preciso fazer as escolhas certas. Embora a palavra de Deus nos entristeça às vezes, essa palavra não vem para me derrotar, para me diminuir, para me desvalorizar. Pelo contrário, essa palavra vem para que a minha vida prossiga, avance e veja as bênçãos de Deus em nossas vidas. Obrigado, Pai, desde já te agradecemos no nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça, escute apenas minhas palavras. Tinha uma expressão que eu ouvia muito dentro da minha casa, ouvia do meu próprio pai. Às vezes ele dizia: se arrependimento matasse, eu estava morto. Do que, meu irmão, você se arrepende? O que é que você já fez na vida que você se arrepende? Talvez você já tenha confessado isso várias vezes, mas já que a palavra hoje nos questiona sobre arrependimento, do que você se arrepende? Eu sempre faço um trabalho de casa comigo antes de ministrar uma palavra. Eu prego ela para mim mesmo. E eu descobri, queridos, que eu me arrependo de muitas coisas. Não foram poucas, não. Me arrependo dos momentos que eu fui completamente egoísta, que eu pensei só em mim, não pensei em ninguém. Me arrependo dos momentos que meu pai dizia: não vai, e eu ia. Me arrependo de muitas decisões e escolhas que eu fiz, que não trouxeram o melhor para a minha vida, pelo contrário, trouxeram o pior. Queridos, que nessa manhã um espírito de arrependimento caia sobre nós. Que nós tenhamos coragem de dizer: Deus, eu me arrependo. E você pode dizer para Deus disso, daquilo. Talvez para você seja uma coisa pequena, para outros aqui talvez arrependimento de ter perdido oportunidades que poderiam ter mudado completamente a tua vida. Quanto arrependimento, Senhor.
a porta se abriu, era uma porta abençoada, mas eu pensei em algo melhor, segundo os meus olhos. Como eu me arrependo. Queridos, que nessa manhã a gente se arrependa. Volto a dizer, queridos, talvez esses arrependimentos, a gente já se arrependeu, mas já que a palavra está falando, você reafirma diante de Deus que se arrepende por brigas que você se meteu, conflitos familiares, momentos que faltou muita graça da parte de Deus, aonde o sentimento humano prevaleceu, onde ficou em primeiro lugar o que eu queria, o que eu achava, e não o que Deus queria e o que Deus falava. Então, Pai, nós queremos te pedir perdão, Pai. Quantas vezes a palavra fala tanto ao nosso coração, mas a palavra parece que entra por um ouvido e sai para o outro, porque não provoca mudança nenhuma, não provoca conserto nenhum, não provoca reconciliação, não provoca mudança de atitude com o pecado. E o que o Senhor está pedindo da tua igreja nesses dias é arrependimento. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nos arrependemos. Alguns aqui talvez carregam uma culpa há anos, por coisas que fez ou por coisas que deixou de fazer. Arrependimento de escolhas erradas, decisões erradas que só trouxeram mais confusão, conflito, perdas. Pai querido, nós nos arrependemos dos nossos pecados, arrependemos dos nossos erros, arrependemos por insistir em mágoas, insistir em ressentimentos, nos arrependemos de cultivar rancor, inimizade contra a pessoa. Nós nos arrependemos, porque nós queremos que a nossa vida vá para frente, queremos prosseguir, queremos continuar. O apóstolo Pedro é um exemplo para nós, se arrependeu e a vida dele prosseguiu. O apóstolo Paulo é exemplo para nós, se arrependeu e se transformou em Paulo, o apóstolo dos apóstolos. Meu Pai, quantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que erraram, se arrependeram e prosseguiram. Meu Pai, que esse arrependimento não seja de boca, mas seja um arrependimento com ações, seja um arrependimento com atitudes, seja um arrependimento com decisões, seja um arrependimento com reconciliação, com conserto. E o Senhor se agradando de nós, Pai, o que é que vai nos faltar? Meu Pai, que a nossa vida possa te agradar com as nossas atitudes e decisões. Abençoamos esse pedaço de pão, porque é graças ao corpo de Jesus que nós hoje podemos pedir perdão, podemos nos levantar outra vez e prosseguir para as bênçãos que Deus tem para nós. Obrigado, Jesus, pelo teu perdão, obrigado pela tua obra perfeita e completa. Nós abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Participe do pão e dê graça. Já que a palavra de Deus falou, o apóstolo Paulo falou várias vezes, eu queria fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Seja sincero. Tem alguém aqui hoje que está triste? Não precisa ser tristeza por causa de culpa. Triste. Uma perda. Um problema que você não sabe como se resolver. Eu queria orar por você e orar por todos nós. Talvez você não esteja triste, mas tem uma coisa que te entristece na tua vida. Você olha para a sua vida e te entristece. Por
porque é uma situação que não está resolvida. E você não vê a saída. Isso te entristece. Nós vamos fazer uma oração baseada na palavra de Deus. Que essa tristeza acabe com um bem. Você aceita essa oração? Que essa tristeza que você está carregando aí acabe bem. Porque a tristeza, segundo Deus, leva à salvação. E nela não tem pesar. Pastor Rafael gosta muito de um versículo, que a bênção do Senhor, como é que é, Rafael? Canta aí para mim. Enriquece e não traz dor. Olha aí que coisa fantástica. O que é que te entristece, meu irmão? Baixa a cabeça. O que é que te entristece? O que é que faz de você hoje estar triste? E eu vou pedir que Deus resolva essa situação de uma forma que isso não te traga mais dor, mas que isso coopere para o bem. Que isso, não é, traga o bem. Ou seja, que essa situação, seja ela qual for, acabe bem, com o melhor para você e o melhor para todos que estão envolvidos nessa situação. Deus não olha só para mim, Deus olha para todos que estão ao meu redor. E Ele, como é soberano e poderoso, Ele tem como fazer com que isso termine com o bem para todos. Amém? Então aí, querido, com o cálice nas tuas mãos, que representa o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, e é graças a esse sangue que nós temos a ousadia de entrar na sala do trono e chamar Deus de Pai. Fale para Deus o que é que hoje te entristece. Fale para Deus o que é hoje o motivo da tua tristeza. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai querido, eu coloco essa situação que o meu irmão, a minha irmã, estão colocando diante de Ti, Pai. Que essa tristeza acabe com um bem, acabe trazendo um bem, não só para ele ou para ela, mas para todos que estão envolvidos nessa situação. Que a Tua bênção, Pai, traga a solução, traga a saída, traga o conserto, a reconciliação, sem acrescentar nenhum pesar, sem acrescentar nenhuma dor. Nós abençoamos esse cálice, Pai, e com fé nós participamos dele, crendo que o nosso Deus é capaz de fazer além do que a gente pede ou imagina. Com as palavras da minha boca, Pai, eu profetizo que essa situação vai acabar bem. Essa situação vai se resolver sem dor, sem pesar. Pelo contrário, trazendo alegria ao coração de cada um. Meu Pai, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. E que ele veja o Teu bem acontecendo. Ele veja essa situação que mexe com ele, cooperando para o bem dele e de todos que estão ao redor dele. Obrigado, Pai. Agradeça a Jesus. Obrigado, Jesus. É graças a Jesus a nossa vitória. Graças a Jesus. Abençoa esse cálice, Pai, do qual nós participamos no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do cálice, dando glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ficar de pé. Você pode dar um abraço ao teu irmão, dizer: meu irmão, vai acabar tudo bem. Amém. Dá um abraço ao teu irmão.
Dá um abraço da tua irmã, dá essa palavra para ele. Vai acabar tudo bem. Deus vai operar, Deus vai agir.